Oi, meu nome é Michelle, você está no canal Livros Úteis e Fúteis, seja bem-vindo por aqui. Se ainda não for inscrito, vem aqui embaixo, se inscreve, aciona o sininho para participar de todos os vídeos novos que aparecerem por aqui e ser também comunicado no momento em que surgir uma live no meio do dia para poder estar fazendo sprint de leituras com a gente. Eu criei uma tag de ditos populares, ditados populares. E aí eu trouxe aqui para vocês poderem conferir quais vão ser as minhas respostas. Vamos lá? A partir de agora eu já vou taguear o canal da May da Rosa, e o canal da Nina, Hora de Ninar, para poder estar respondendo essa tag que eu criei. Essa ideia surgiu no momento em que eu estava participando de uma dinâmica de um canal literário, onde a pessoa falava um ditado popular e a gente precisava completar esse ditado popular. Daí surgiu essa ideia de fazer uma tag, uma book tag de ditados populares. E aí eu criei essa daqui. Vamos conferir quais são os ditados e quais são os livros que eu vou estar respondendo? O primeiro ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Um livro que começou difícil e depois você engrenou. Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo. Ele começou meio lento para mim, depois a autora veio dizer tudo o que estava acontecendo mais claramente e as coisas começaram a caminhar. Então ele para mim é o livro Água Mole, Pedra Dura, Tanto Bate Até Que Fura. Eu comecei a ler esse livro, eu acho que no momento em que eu estava querendo começar a entrar nessa ressaca literária, travei um pouquinho até a 100ª página lá, e aí depois dessa página, onde começaram a acontecer alguns lances aí que eu até nem me recordo agora, a leitura começou a deslanchar, começou a caminhar para mim de uma forma assim bem curiosa, que eu comecei a entrar dentro do livro, me envolvi até as últimas páginas. Segundo, rapadura é doce, mas não é mole não. O livro que tem uma traição em seu conteúdo. Se não fosse você, da Colleen Hoover. A traição que tem aqui dentro desse livro, eu adivinhei na metade antes de ser revelado, mas assim, é algo muito surreal. É algo que você não espera mesmo, não espera, não dessa forma que aconteceu aqui. 3. A pressa é inimiga da perfeição. Um livro que você leu correndo e alguma parte muito importante passou desapercebido. Eu acho que isso acontece com muitos leitores às vezes, né? A gente lê muito livro e aí às vezes a gente passa desapercebido numa situação em que no final aquela situação faz toda a diferença. Isso acontece sempre comigo, por isso que às vezes eu quero reler alguns livros. E pra mim, o livro que aconteceu isso é o Duque e Eu. Eu não me lembro de nada especificamente que alguém tenha comentado que eu imagino que eu não tenha lido nesse livro. Mas como foi um livro que eu li rápido, num galope só, e às vezes revezando com o audiobook, eu tenho a impressão de que eu deixei passar alguma coisa. 4. Cada macaco no seu galho. Um gênero ou autor que tentou ler, mas não rolou. Ai, meu pai do céu. É um clássico que eu tentei ler, não, eu li ele por completo, mas não rolou, que foi Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Eu já deixei aqui vários motivos pelo qual eu não gostei dessa leitura, então eu vou deixar aqui nos cards a resenha que eu fiz do livro para você poder estar indo lá conferir. Mas eu posso antecipar aqui para vocês que para mim foi muito mais do mesmo, sabe? As coisas que aconteciam não me chamavam atenção e não me prendia dentro do livro para que eu tenha desfrutado tão bem assim da leitura. 5. Nem tudo que reluz é ouro. Um livro que falaram muito dele, mas para você não foi tudo isso não. A Rebelde do Deserto. Esse livro me chamou muita atenção porque todo mundo que eu ouço falar desse livro fala bem. Eu não sei, eu tô aqui para tentar descobrir ainda, eu quero tentar ler esse livro de novo para saber o que aconteceu comigo, que para mim não foi essa Coca-Cola toda, não. Eu posso dizer para vocês que eu esperava 100% e ele foi 70%, assim, forçando a barra em 70%, assim, 3 estrelas. Não sei se eu li correndo alguma parte, eu tô até para trazer resenha aqui para vocês, mas eu não consigo expressar o que eu senti. Na realidade, eu acho que eu não senti nada lendo esse livro.
E é difícil a gente não ter um livro que a gente sinta, assim, que fique nessa situação, né, sem sentir nada ao lê-lo. Mas pra mim, não acrescentou em nada e as pessoas falam tanto desse livro, tanto dessa série. Vamos ver, de repente foi só o primeiro que foi ruim. Eu vou ter que ler o segundo e o terceiro porque eu já comprei, né? Então, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. 6. Amigos, amigos, negócios à parte. Um livro que alguém te indicou fazendo maior propaganda dele. Mas quando você foi ler, não foi isso tudo. Mortos Não Contam Segredo. Esse livro, eu vi também maior propaganda, maior burburinho falando do livro. Quem quer ler esse livro, não leia a última frase da última página, porque senão você vai pegar um spoiler que vai acabar com a sua leitura. Mas eu achei ele com muitos personagens, não sei. Eu acho que quando eu li esse livro, depois que eu li, eu entrei numa ressaca literária. Então, de repente, eu não estava muito na onda dele. E é um livro que eu tenho aqui na minha estante até hoje, que eu vou relê-lo. Eu quero relê-lo para saber se foi ruim mesmo ou se foi a situação do momento, a pegada que não estava boa. 7. Deus ajuda quem cedo cedro! Deus ajuda quem cedo madruga. Nossa, é quase um trava-língua aqui, né? Um livro que te tirou o sono. Um livro que eu lembro de ter lido durante toda uma noite, acho que até umas 3 e pouca da manhã, né? Eu fui dormir quase 4 horas da manhã, se não já eram 4 horas da manhã. Foi O Segredo de Helena, da Lucinda Hiller. Esse livro aqui foi um dos livros que me introduziram à leitura. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por essa autora, por esse livro. E como foram um dos primeiros livros, depois de um tempo que eu comecei a ler novamente, eu fiquei apegada nele e fui varando a noite, sem contar que todo o contexto dele, tudo que acontece dentro desse livro, todos os segredos de Helena, vão te envolvendo mesmo, que você fica não querendo largar essa leitura enquanto ela estiver rolando. 9. Cão que ladra não morde. Um autor muito famoso, muito bem falado para algumas pessoas e para você não funcionou. Não preciso nem enrolar, foi a Agatha Christie no livro e não sobrou nenhum. Então, para mim, ela foi O Cão que Ladra Não Morde. Para mim, esse livro não deu em nada, gente. Não cheguei a lugar nenhum com esse livro. Me desculpa quem gosta, eu respeito muito a sua opinião. E essa é só a minha. Devagar se vai longe. Um livro que você estava apreciando tanto a leitura, gostando tanto da história, que você não queria. O livro estava chegando no fim, mas você não queria acabar aquele livro. Um Verão na Itália. É um livro que é curto, não lembro quantas páginas tem, mas acho que não chega nem a 300 páginas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês, caso eu veja a quantidade de páginas aqui na hora da edição do vídeo. É um livro gostoso, assim, eu não acho que ele seja curto, mas também ele não é extenso. Eu acho que ele terminou da forma que tinha que terminar, mas quando a gente se apaixona por um livro, quando a gente gosta da história, do enredo, a gente sempre fica com aquele gostinho de quero mais. Ainda bem que esses personagens, eles aparecem nos outros livros da série dos irmãos Shakespeare. Falar nisso, eu preciso ler o 3º e o 4º livro. Eu já tinha esquecido dessa série aqui na minha estante. Vou pegar pra ler, porque eu só li o primeiro, que é Um Verão na Itália, e o segundo, que é Um Amor de Inverno. A Males que Vem para Bem. Um livro que você pegou torcendo o nariz e ele foi uma leitura maravilhosa. 6 anos depois. Eu não tinha lido nada do Harlan Coben e todo mundo fica falando, mas ele escreve bem. Pra mim, ele é uma das pessoas, um dos autores que melhor escrevem thrillers, romances policiais. E aí eu tinha esse livro, que é o 6 anos depois, aqui na minha estante. Sempre quis pegar ele pra ler, mas eu tinha um preconceito, eu não sei porquê. Eu olhava pra ele e ficava assim, isso daí não vai rolar. Quando eu peguei, gente, que escrita inteligente, que escrita boa. Esse autor sabe muito medir as palavras, construir um enredo, trazer conteúdo e costurar tudo o que ele coloca durante o livro. Ele deixa todas as pontas costuradas de uma forma surpreendente. Pelo menos nesse livro, que foi o primeiro e o único, por enquanto, que eu li desse autor. Mas vale um pássaro na mão do que 2 voando. Uma série que você ainda não completou, mas gostaria muito de completar.
porque só tem algum dos livros dele com você, ainda não comprou o restante. A série que eu tenho, os 3 primeiros livros que eu gostaria de estar completando é o Estilhaça-me. Eu ainda não consegui começar a ler nenhum dos 3 primeiros livros, que é o que eu tenho aqui na minha estante, mas eu creio que é uma história que eu vou gostar. Eu tenho vontade de comprar os outros livros? Tenho vontade, mas eu só vou comprar se eu ler esses 3 e quiser uma continuação. Senão eu paro no terceiro mesmo, igual eu parei com o terceiro livro da série A Seleção. Eu parei no terceiro, não tenho vontade nem curiosidade de ler nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto, né? Que acho que são 6 livros. Então, assim, eu vou ler esses 3 primeiros do Estilhaça-me, vou ver se eu vou querer continuar com a série. Se eu quiser continuar, é realmente sim uma série que eu pretendo comprar aí futuramente, que eu desejo ter. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Um livro que você não conseguiu parar de ler. Acabei de falar aqui, foi A Seleção. Na realidade foi A Seleção, A Escolha e A Elite. Foram 3 livros que eu li assim, ó, um atrás do outro, assim, sem pestanejar, sem medo de ser feliz. Eu acabava um, já pegava o outro, acabava um, já pegava o outro, porque a curiosidade pela história, o que ia acontecer lá com a América, com o Max, eu fiquei muito apreensiva, eu fiquei muito curiosa, esse livro mexeu muito com a minha curiosidade, e aí eu fui lendo um atrás do outro, assim, rapidamente. Acabei com os livros, se eu não me engano, eu li os 3 livros em uma semana. Se não foi uma semana, foi um pouquinho mais, mas coisa pouca. E amei. Um Dia da Caça, o Outro é do Caçador. Um livro com a maior virada que você já leu na sua vida. É assim que acaba, da Colleen Hoover. O livro ele começa de um jeito, vai caminhando de outro e assim, para mim, na minha opinião como leitora, acabou de uma forma que me surpreendeu, porque eu não imaginava a determinada atitude da mocinha em relação ao que ela estava passando. Eu não vou dizer aqui para vocês, porque senão vai ser um spoiler, mas se fosse vocês pegavam para ler. Leiam esse livro, porque surpreendeu o que aconteceu no final. Quem não é visto, não é lembrado. Um autor que você conheceu recentemente e que agora você não para mais de ler. Sarah J. Maas. Conheci ela no final do ano passado com Cortes de Espinhos e Rosas, o primeiro livro de Akotá. Já li o segundo, quero ler o terceiro, o quarto, já tá vindo o quinto aí. E eu quero ler também a série dela, Trono de Vidro, que dizem que é tão boa quanto Cortes de Espinhos e Rosas, porém é tudo completamente diferente. Essa é uma autora que eu conheci e que eu quero ler mais livros dela. Conta aqui pra mim, qual é o livro Água Mole e Pedra Dura pra você? Tanto bate até que fura. Fala pra mim aí, qual foi o livro que você insistiu, começou difícil e depois rompeu? Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim qual foi esse livro pra você. Se por um acaso você se interessou por algum desses livros, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link de compra da Amazon, para você poder estar indo lá e estar comprando com esses links, para você poder estar ajudando aqui no canal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Não esqueça de se inscrever se não for inscrito, acionar o sininho, compartilhar o vídeo com quem você acha que vai gostar de descobrir esses ditos populares vinculados aos livros e até um próximo vídeo. Tchau!